Olá, você que está nos assistindo. Esse é o nosso grupo Voz da Reforma, né? Tendemos a dar, queremos dar voz à reforma, aquilo de literatura e aquilo de pensamento, que foi a Reforma Protestante, né? Que é o movimento que trouxe o retorno à escritura. E é um grupo de amigos que se encontra aqui semanalmente, online, para podermos discutir alguns dos temas importantes da teologia em si, né? Neste período, né, antes de a gente passar, para você que não conhece a gente, o meu nome é Isaac, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana ali de Vila Menezes, Nepomuceno, né? Tenho o privilégio de estar pastoreando lá, né? E vou apresentar os meninos, os amigos que estão aqui com a gente hoje, né? Antes da gente iniciar, hoje a gente está aqui com o diácono Alfer, que também é membro lá da nossa igreja, né, o Alfer? Isso mesmo, boa noite a todos aí, bom dia, boa tarde. Estamos aí com mais um papo sobre o Voz da Reforma. Vamos abordar aí os eternos decretos de Deus. Vamos estudar essa teologia interessantíssima, né, que tem muita coisa rica para trazer para nós. Isso mesmo, muito bom, né? E está com a gente também aqui o nosso irmão Manuel, né, que é membro da Terceira Igreja Presbiteriana de Lavras, aqui com a gente também, né, Manuel? Boa noite, boa noite. Mais uma vez é uma grata alegria, né, de poder compartilhar a palavra de Deus e absorver, né, conceitos que nutrem a nossa mente, o nosso coração, por um Deus aí que é vivo, eterno, imutável e nos concede com a sua graça mais um momento aí para sermos enriquecidos pela sua palavra. Exatamente, né? Então é você que está assistindo o nosso vídeo, seja muito bem-vindo, né? Você vai observar que a gente já está aí, salvo engano, com uns 14 mais ou menos vídeos, né? E o vídeo iniciou lá com o capítulo 1 da nossa Confissão de Fé de Westminster, né? Lembrando que é a confissão de fé das igrejas presbiterianas tradicionais, bem como a igreja anglicana também, e algumas outras denominações reformadas, né? E começamos lá. Então, se você vê o nosso primeiro vídeo, possivelmente nós vamos estar falando lá do capítulo 1, né, das Escrituras. Passamos ele todo em alguns vídeos. Chegamos ao capítulo 2 da Santíssima Trindade, passamos alguns vídeos e estamos na metade aqui do capítulo 3, que diz respeito aos decretos, né? O tema do capítulo 3 é exatamente capítulo 3 dos eternos decretos de Deus. Vimos o parágrafo primeiro, o parágrafo segundo, com todas as referências bíblicas, né? Lembrar você, nosso ouvinte, aí, você que está assistindo com a gente, a confissão de fé ela é dividida em artigos, parágrafos, tudo com referência bíblica, né? Então, assim, esse é um chamado símbolo de fé da nossa igreja, porque observando, a gente observa toda uma sistemática da escritura, né? E é bem assim, artigo, título, artigo, parágrafos, referências bíblicas, né? De onde a Assembleia de Westminster que fez, tirou da escritura. A pergunta, ou melhor, a pergunta no catecismo, né? Tanto o artigo quanto os parágrafos são tirados da escritura, bem como as referências que são claras lá. E quando a gente chega no parágrafo terceiro aqui, dos decretos eternos de Deus, ele diz o seguinte: eu vou fazer a leitura e aí a gente começa a comentar primeiro o parágrafo. Ele diz assim: pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna, né? Então, um assunto assim, né? Que não é tão fácil, mas eu acho muito curioso que você siga com a gente aqui nessa discussão, né? Que vai tratar agora dessa questão, né, de que, pelo decreto de Deus, estou lendo de novo, e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados. Essa questão de predestinação e pré-ordenação para a vida ou morte eterna, né? É disso que nós vamos tratar aqui, com textos riquíssimos, né? Quando a gente começa a falar de homens, a gente consegue até
ter textos que mais elucidam, mais claros, né? Falando de vida e de morte eterna para homens, né, irmãos? Vocês vão observar isso aí. Agora, quando a gente fala de anjos, aí vão ter uns textos aí bem emblemáticos e, na minha posição, assim, muito interessantes, falando aí dessa decretação, de que lá, antes de existir tempo, o Senhor que é atemporal, o Deus eterno, sublime, ele, né, decretou, né, para sua glória, toda a confissão de fé mostra que todos os feitos de Deus, seja os decretos, seja a criação, seja a doutrina da providência, do mantimento de tudo que existe, tudo isso foi feito para a glória de Deus, né? E para isso, entrando no nosso assunto de hoje, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida, né? Eterna, e outros preordenados para a morte eterna. Tem essa divisão final, né? A divisão do tribunal final de Deus, né? No fim das eras, quando Cristo voltar, quando ele leva os anjos eleitos já estão com ele, e ele vai nos levar para essa Jerusalém celestial, essa vida eterna, e aqueles, os ímpios que não creram, os não eleitos, vão para o inferno de fogo eterno, com os anjos caídos, demônios e Satanás trancafiados lá na cela eterna, né, do inferno eterno. Então, de início, é o comentário básico e simples que eu queria deixar para a gente começar esse pensamento. E aí, antes da gente começar a comentar os textos, eu queria que de cara aqui vocês comentassem aí um pouco, se vocês quiserem, sobre esse parágrafo curto, mas com profundidade gigantesca, né? O Alifer. Esse excelente início aí do reverendo, porque esse parágrafo é curtíssimo, né? Mas o quanto isso aqui dá de falar o português mais comum, de pano para manga, não tá escrito, né? Então, Deus, pelo seu decreto e para manifestar a sua glória, predestinou homens e anjos, uns para o céu, outros, né, para o inferno, a morte eterna, que é a expressão que a confissão usou. Esse tema, antes de falar mesmo do assunto, ele vai mexer com muitos ânimos, né? Muitos ânimos. Vai dividir claramente hoje, principalmente hoje, mas desde muito tempo, os reformados dos demais. Ele vai, além de dividir teologicamente nessas igrejas, ele cria uma divisão, eu diria, até do ponto de vista psicológico, né? Porque é aqui que a gente dá de cara com o nosso orgulho e a gente decide, aí decide entre aspas, né? Mas é aqui que a gente começa a entender se a gente vai entender que a nossa salvação vem de nós ou de Deus. É abrir mão da nossa aparente suficiência para falar, tá na mão de Deus, na verdade, não na minha, né? Apesar de que a gente vai ver depois ali que Deus nos fez seres livres, não com livre-arbítrio, mas livres, né? Mas essa escolha de salvação aí, não, a Bíblia é claríssima que não tem participação nenhuma nossa, né? É de cima para baixo e ponto final, né? Mas é um assunto que vai todas as pontas, né? E hoje quem crê assim, como a confissão está dizendo, e a gente vai ver que na confissão os caras estão tirados da cabeça deles, como sempre a gente fala, a gente vai ver que hoje são minorias pessoas que pensam assim, né? Como tá, né, nesse texto. Mas já fomos maioria por um período, na verdade começamos como maioria, né? No passado, o próprio Lutero pensava exatamente assim. Mas depois, com o desenrolar aí da teologia pentecostal, a história começou a mudar, né? Mas vamos debater esse assunto aí, vamos ver esses textos. Eu acho que esse assunto é até difícil abrir muito, né? Sem antes ler o texto, mas dá para ter essa visão aí do impacto que esse assunto tem. Hoje, né, tem gente pensando de tudo enquanto é jeito. Tem o pessoal que pensa assim ao extremo, a gente pode comentar também. Né? Provavelmente a gente vai comentar, né? Que a gente comenta nas nossas conversas. Então tem muitas nuances aí esse assunto. Excelente, né, meu amigo?
Você comentou uma coisa, foi perfeita aí, que ficou na minha mente, que foi você comentando da percepção, né? Muda a vida, né? Dependendo da percepção que a pessoa tiver deste parágrafo, ela dorme tranquila a vida inteira, na confiança de um Deus que tudo fez, tudo decretou, ou ela vai ficar naquela preocupação de onde ela estará. Qual desses dois campos, vida ou morte eterna? Né? Então, muda a vida, pode te dar uma concepção psicológica excelente e tranquila da vida, ou pode te dar preocupações, dependendo daquilo que você crê, né? Manu, É, é um parágrafo pequeno, mas bem peculiar, né? Para o que a gente agora vai discutir mesmo, até porque ele vai falar sobre, lógico, realmente o que o Oliver ressaltou é muito importante para que a gente leia o texto, né? Faça uma distinção legal e completamente dentro da métrica, né, da hermenêutica para tirar esse significado mesmo, né? E a gente consiga. Mas de cara a confissão ela já começa com essa parte de uma dupla predestinação, né? E no qual a gente vai discutir no desenrolar né, da conversa, mas eu já tenho uma perspectiva um pouco diferente. A gente vai levar, né, mais para frente. Mas o propósito desse parágrafo, assim, em objetivo mesmo, ressaltando aos olhos, é o propósito central da predestinação, né, em relação à glória de Deus. Então a gente precisa levantar esse ponto muito bem levantado. Esse parágrafo, ainda que ele tenha a ser trabalhado em alguns aspectos, ele, ele vai mostrar a manifestação da graça na salvação dos eleitos e na demonstração também da justiça, né? Na condenação daqueles que são os réprobos, né? Como o próprio livro de Provérbios é chamado, né? Em Provérbios, acho que é 16:4, se eu não me engano. E, e é nesse sentido que a gente vê, né? Deus sendo amor na escolha dos eleitos e Deus sendo justiça, né? Em minha concepção, em deixá-los em seu estado, né? Para o caminhar já que já estão seguindo em relação a inferno, né? Tudo mais, mas vamos mais para frente discutindo isso aí que vai dar vai dar bastante tempo para a gente conversar. a gente percebe ao mesmo tempo que eles jogam essa, entre aspas, quase dupla predestinação, ao mesmo tempo e aí eu não vou saber falar se é os bons presbiterianos tradutores para o português, que traz essa concepção mais nossa, quando ele tira o predestinado para o pré-ordenado, né? Eu acredito que possa ser algo da tradução, né? Dos bons tradutores, os reverendos aí, os nossos reverendos aí da nossa editora, né? Mas é isso, né? Então, acho que a gente pode começar tendo dado esses minutos iniciais de entendimento, a gente pode começar com os textos, né? Lembrando aí, você que está assistindo aí, né? Esse vídeo está no meio do decreto, então você pode ver o vídeo anterior para você ficar antenado com a gente aí e seguir, né? Nosso objetivo é fazer quase que, Deus permitir, né, irmãos, toda a nossa confissão e já fica esperando aí que logo a gente vai ter umas datas comemorativas aí que a gente vai fazer também algumas discussões legais também a mais, né? Manu, É bom ressaltar essa aí que você colocou, de os outros, né, atributos e tudo mais, que nós trabalhamos, né, até mesmo a questão da origem do mal, Deus é responsável nesse sentido. Então, é muito bom que o ouvinte, né, que esteja aqui acompanhando a gente, volte a esse vídeo para que acompanhe. Por quê?
Porque quando a gente vai falar sobre uma doutrina dessa, por exemplo, hoje, no terceiro parágrafo do terceiro capítulo, a pessoa ela, rapidamente, né? Pô, então Deus é o autor do pecado? É o autor do mal para destinar uns ao inferno nesse sentido, né? Julgando de acordo com a sua justiça? Então é bom voltar nesse vídeo para ver o que a gente trabalhou naquele conceito para amarrar agora com o que a gente vai trabalhar agora nesse terceiro parágrafo aqui do terceiro do capítulo 3, né? Excelente recomendação, Manu, né? Vá lá. Acho que tem um que o título é esse, né, Alfred? Deus é o autor do mal? Exatamente. Então, igual disso, o nosso trabalho é recente, então nós temos aí talvez 14, 15 vídeos, então você consegue tirar um tempinho para você voltar lá e verificar para seguir junto com a gente aqui. Tendo dito isso, vamos ao primeiro verso desse parágrafo. Ele está lá em 1 Timóteo 5:21. Nosso irmão Diácono Alfa está expondo aí na sua tela para você que está assistindo a gente conseguir ler com a gente aí, né? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade, né? Então, vai lembrar que o que é o primeiro Timóteo, né? O primeiro Timóteo é uma carta pastoral, o apóstolo Paulo escreve essa carta ao seu discípulo Timóteo, né? Timóteo é o discípulo do apóstolo Paulo, alguém que viajou com ele em viagens missionárias, plantou igrejas com ele, e ele então escreve as cartas com ensinos, né? Principalmente orientações e conselhos, né? E no meio desses conselhos, né? Ele falando aí que o contexto a gente consegue perceber ali no início, ó, né? No 18, que o obreiro é digno do seu salário, né? Que não aceitar acusação contra o presbítero, que é o líder da igreja, né? Se não for com duas, outras, três testemunhas, ou seja, a forma como ele iria conduzir a igreja, né? É isso que o apóstolo Paulo muito diz aqui, né? Aos que pecarem, repreende no presente de todos, para que também outros tenham temor, questão da disciplina, né? Eu penso muito isso aqui. A disciplina na igreja é uma marca da igreja mais pura, como diz Calvino, da igreja genuína, cristã, bíblica. E aí ele chega nesse ponto: conjuro-te diante de Deus, né? E do Senhor Jesus Cristo, né? E dos anjos eleitos. Então, o apóstolo Paulo, ele faz uma parte aqui nesse 21, uma parte assim impactante, né? Que tudo ele, como se diz, ele está dizendo a todas as demais orientações, entre aspas, dele por ele. Então, Timóteo, seja assim, é melhor que faça assim, né? Uma hora ele diz lá, né? Até aqui, né? Ó, 23, não bebas mais água só, usa um pouco de vinho, por causa do seu estômago, né? Excelente indicação aqui, né? do, do apóstolo Paulo para ele, tendo em vista que o vinho não só era uma bebida maravilhosa, que sempre foi, e que o pessoal fazia uso como a gente faz hoje, mas também eu tinha essa questão também, olha lá, ó, o Manu já tá, tinha essa questão também né, de uma bebida natural, que fizesse bem também para o estômago, né, para a saúde, né? Então, ele chega nesse verso 21 e ele não só parte de si para si nas orientações, mas diz, eu te conjuro, né? É como se ele estivesse dizendo, olha, presta atenção, eu estou te falando isso tudo e papapá, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, e ele também coloca os santos anjos eleitos, né? Que são aqueles que não perderam a sua forma original, né? Ele fala, ó, que sem prevenção guarda essas coisas, nada fazendo com parcialidade. Quais coisas? As orientações. Timóteo, pastoreia. Timóteo, eu estou te conjurando, eu tô, né, assim, de forma mais, como é que eu falo, mais profunda, né? Eu estou assim, te colocando, eu tô frisando para você. Essa palavra tem vários, eu estava até olhando aqui, vários troncos para entender esse conjurar, né?
Alguns estavam ligados até à questão do exorcismo, né? De colocar, de tirar, né? Ele está, né, diante de Deus, Senhor Jesus Cristo, os anjos eleitos, que sem prevenção guarda essas coisas, né? E o foco aqui, eu tentei dar uma explicaçãozinha geral do texto, os irmãos perceberam, contexto, um pouquinho do contexto. O foco aqui é o anjos eleitos. Esse é o foco. Por quê? Porque a questão do parágrafo diz, né? Pelo decreto de Deus para a manifestação da sua glória, alguns, não todos, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna, né? E outros pré-ordenados para a morte eterna. Então, os anjos eleitos, né? Da onde que o Westminster tirou que esses anjos eleitos foram predestinados? Da Escritura. Paulo usa aqui para dar força no seu argumento. Timóteo, não é só porque eu estou falando, ó, diante de Deus, de Cristo, dos anjos que servem a Cristo, eu te digo, faça isso. O Alf. Não, é excelente trazer o contexto aqui desse, né, do versículo para não ficar uma coisa isolada, né? Muito bom. E ali só fazer o comentário do 23 também, né? Se Paulo indica Timóteo beber um pouquinho de vinho, né? Quem somos nós para não indicar? Então fica aqui uma indicação, tá? Aqui o versículo 21, como o pastor falou, o foco é sobre os anjos eleitos ali, né? O foco que a confissão pegou aqui do 21. E isso começa a fazer a mente mais, vou falar pueril por falta de uma palavra melhor, mas uma mente que talvez não seja tão brilhante assim, já consegue pensar, como assim anjos eleitos? Então quer dizer que os outros não são eleitos? Quer dizer que existem anjos que Deus não elegeu desde a fundação do mundo? Sim, né? É isso aqui, no fundo. Né? Os anjos que caíram, pecaram contra Deus, eles são anjos que Deus não os escolheu, né? E aí, como o Manu estava falando, e o pastor comentou bem ali a questão do pré-ordenados, né? Que eu acho que também faz uma diferencinha. A confissão não usou predestinados, usou pré-ordenados nesse segundo caso, no caso da condenação. Mas talvez porque os anjos que não são eleitos, Deus não precisou eleger eles para o inferno. Eles escolheram ir, né? Lógico, não foge do decreto de Deus ali, mas eles quiseram, por desejo próprio. Agora, se foi Deus que decretou eles diretamente para o inferno, né? Que a gente vai entrar na questão da predestinação ou não, a gente mais para frente pode até discutir esse ponto. Independente disso, o fato é, há anjos eleitos e anjos não eleitos. Quem fez essa eleição? Só pode ser Deus, não tem outra, né? Outra explicação aqui para esse texto. A Bíblia traz a narrativa de homens elegendo anjos? Não traz. Então só pode ser Deus, né, que faz essa eleição. Então faz essa linha divisória entre anjos bons, anjos que não pecaram contra Deus, e os anjos que pecaram contra Deus, né? Aí tem narrativas ali em Isaías e Ezequiel que não são tão claras assim, se estavam falando mesmo de Satanás ou não. Alguns acham que sim, outros acham que não, outros acham que foi de uma maneira figurada que ele falou. Mas o fato é que, tirando esses dois textos, supondo que eles não existissem, a gente tem base em todos os outros textos da Bíblia para falar de anjos que não são eleitos, anjos que pecaram contra Deus, né? Vai ter em Judas ali, que o texto vai citar, e aí Judas tem duas interpretações para aquele texto, mas independente de qual seja, também não foge ao fato de que são anjos não eleitos, né? Então já começa aí com essa divisão, né? Anjos eleitos e não eleitos. Então, e aí vamos estender o raciocínio que vai chegar lá depois. Se Deus faz isso com anjos, né? Que em relação a nós, eles são mais fortes, mas a Bíblia não chamou nenhum anjo de imagem e semelhança de Deus, chamou os homens. Então, se para seres menos importantes que nós, e a gente pode falar isso com segurança, Deus elegeu, imagina para homens, né? Que são, digamos, a coroa da criação ali. Perfeito, muitos bons comentários. Manu. Bom, realmente, só para ter uma... Eu não me atentei no começo, a questão do pré-ordenados. Muito obrigado, Arthur, porque eu não conectei. Mas é realmente porque quando a gente fala de
o contrário de eleição dentro da nomenclatura teológica são os preteridos, né? Então, a preterição são aqueles que são deixados, né, em seu estado, não colocados, né, mas deixados em seu estado de queda, caminhando, né, para onde eles mesmos se colocaram. É basicamente isso, né? Então, realmente isso. E agora aí, vamos ver se a gente trabalha esse texto de Timóteo, e se meus amigos, né, concordam comigo, porque eu vejo assim, esse contexto, né, do próprio Timóteo, Paulo enfatizando isso, eu vejo que é Paulo dando as instruções, né, para essa administração eclesiástica, né, também da disciplina, da retidão, né, como deveria ser o ministério de Timóteo ali dentro da igreja. E o fato do próprio Paulo mencionar esses anjos que são eleitos mostra justamente que o governo da igreja, né, a administração da igreja, ele está em sintonia com o governo celestial. Então é basicamente o próprio Paulo mostrando para Timóteo que não há distinção ou não se deve ser diferente como na ética no âmbito do reino, né? Como Deus age, por exemplo. Então é necessário que seja esse governo com retidão, com disciplina, com justiça, né? Porque Deus, mesmo Deus, não colocando ninguém no inferno de forma ativa, né? Não significa que Deus não esteja sendo justo, né? E ao mesmo tempo realizando o seu divino poder, né? Trazendo para uma linguagem mais fácil também. Então, essa menção é mostrando justamente essa retidão, que faz parte do caráter de Deus, né? Faz parte do atributo de Deus. E quando há essa justiça de Deus, tanto para os anjos escolhidos, para aqueles que foram eleitos, como para os preteridos, mostra também como deve ser refletida na vida da igreja, né? Sem favoritismo ou sem influência pessoal, por exemplo. Então, tudo isso, né, como Paulo mostra nesse texto, são aspectos de administração eclesiástica, mas à luz de como Deus age na sua administração, tanto com aqueles que ele escolhe, como aqueles que né, pretere também deixar em seus estados caídos e caminhando aí para onde as pessoas escolheram estar, né? Ali nos peculiares momentos, né? Tanto na queda dos anjos como também na queda do homem ali no Éden. Muito bom, né? Interessante essa parte sua, Manu, que assim, o reino é só um, né? Então, assim, é como se quando ele utiliza os anjos ali, ele, né? Deus e Jesus, está trazendo a igreja como um reflexo, né, do reino, né? Muito, muito interessante. Então vamos ao segundo texto. Está lá em Marcos 8:38. Marcos 8:38. Não é o 5, não, né? O meu que tá 8. Ah, talvez a minha tá viajada aqui, peraí. Meu Deixa eu ver. também, 8:38. 8:38, né? Uhum. Não, peraí que eu vou chegar lá então. Deixa eu ver. Às vezes tem os dois. Não. Eu acredito que seja esse mesmo, 8:38. Né? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhar dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, né? Então aqui, né, Jesus falando aqui desse contexto de confissão, né?
Então, assim, o contexto é justamente a confissão, né, de Pedro, né, ali dizendo que ele é Cristo, ele é o Cristo, né. E aí Jesus vai falando sobre essa questão de que os que confessam a ele, ele confessará diante do Pai, nessa profissão de fé, né, confissão, e aí termina essa parte de novo utilizando os anjos, né, agora falando da volta, né, de que quando ele retornar, qualquer um, diz ele, né, que entra essa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim, né, ou seja, se envergonhar do Cristo, né, e da palavra de Cristo, da Bíblia, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai. E aí outro texto vai dizer, né, que estes que fazem isso são os não eleitos, né. Jesus vai chegar no, aí eles vão dizer que serviram, fizeram milagres, fizeram isso e aquilo. Ele vai dizer, não os conheço, né? Então está ligado a isso, né? Mas a parte que cabe do decreto aqui, dessa questão de pré-ordenação de anjos, predestinação, predestinação para a morte, predestinação para a vida, né? Essa parte final que o Alfa assinalou, né? Quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, né? Os santos anjos aí tá ligado à palavra original no hebraico, né? Que é, se não me engano, acho que é karate, parece, que tem a ver com cortado, fora, único, separado. Muito usado como separado, né? Os anjos separados, estes que mantiveram o seu estado original, criados santos, né? Sem mácula, sem pecado, né? E aí esse texto diz sobre isso. O Arthur. E ali, junto com. Se a gente for voltar a narrativa um pouquinho também, lá no 33, tem Pedro falando, né? Ah, Jesus, mas não diz que você vai morrer, não. O que é isso? Não, tô parafraseando aqui, né? Mas não fala que você vai morrer, não. E aí aparece um personagem falando na boca de Pedro que era o próprio Satanás, né? Que eu vou chamar de o maior dos anjos caídos ali. Então, já nesse texto, o 33 já fala de um tipo de anjo que estava usando a boca de Pedro para ver se, não sei, se a ideia dele era modificar a cabeça de Jesus, ou se era para botar alguma coisa na cabeça dos discípulos, quando ele fala, não disse que isso vai acontecer com você, porque não vai. Então, Jesus fala, ó, arreda Satanás, porque você não sabe das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Já no 38, ele já fala dos anjos santos. Então, né, pegando 33 e 38, já lacraria usar a expressão lacraria o caixão ali, né? Mas é isso, quando Jesus vier diante do mundo para julgar aqueles que não aceitaram a sua palavra, não acreditaram nele, e a gente pode falar sem medo daqueles que rejeitaram o evangelho, né? Aí talvez alguém assistindo, mas é possível rejeitar o Espírito Santo. Vamos chegar lá, vamos jogando a semente, depois a gente vai respondendo, né, reverendo Emmanuel? Mas pessoas que deliberadamente rejeitaram o evangelho serão condenadas, e quem vai vir, quem eles vão ver vindo da glória, é Jesus e os anjos santos. Enquanto os anjos, né, sujos, imundos, eles vão ser condenados junto com os homens, né? E aí, diferente do que se pensa muito, o Satanás e os anjos vão estar ali ferindo, né? As pessoas condenadas vão estar ali com o garfo enfiando. Não. A Bíblia fala que vão ser jogados no lago de fogo, né? Então, o próprio Satanás vai ser lançado ali e vai arder junto com as pessoas, né? E tá aí, mais uma fala dos santos anjos chegando com Jesus, né? Tem outras que vão dizer que a gente vai estar ainda junto com Jesus e esses anjos julgando aí, né? Então mostra que são os anjos separados por Deus, né? Os anjos escolhidos, como o pastor bem falou ali, a palavra santa é separado, cortado, né? Colocado no cantinho ali para ser anjos de Deus. Exatamente, né? Eu ia falar uma coisa que eu acho que eu esqueci. Que eu ia falar, você tinha dado um gancho.
Depois se eu lembrar, eu falo. Manu. É lembrar, né, também esse aspecto prático, né, de que esse versículo é interessante porque ele está inserido num trecho em que Jesus ele ensina, né, e ele aponta sobre o custo do discipulado, né, aonde aquele que o desejaria deveria segui-lo, né, negar a si mesmo e tomar a sua cruz. E é interessante que eu não sei se vocês já leram alguma coisa a respeito, mas se eu não me engano, tá? Depois a gente pesquisa para ver certinho. Mas eu acho que é Calvino que, comentando sobre esse mesmo texto, ele diz que o envergonhar-se, né? O último aí do Filho do Homem, significa uma recusa mesmo, né? Definitiva em reconhecer aquela pessoa, né? Sendo filho mesmo de Deus, né? Então é uma recusa definitiva do próprio Senhor Jesus para aqueles que não não atuaram como realmente discípulos, né? E esse é o custo, né? Um custo muito alto, né? Um custo que eu não quero passar por esse custo, né? E graças a Deus, Deus nos dá essa certeza também. E essa questão, né? A igreja, ela está inserida numa geração, né? Adúltera e pecaminosa, e a ideia aí é só uma para chamar atenção também, porque isso aí é qualquer estado de rebeldia, né? Rebeldia em negar, rebeldia em viver sem dizer uma coisa e viver outra, né? Tudo isso é rebeldia, né? Mas também mostrando que é certa a gloriosa volta de Cristo, né? De que ele retornará, né? Para julgar e recompensar aqueles que realmente são seus, né? Em retidão, justiça, mas ao mesmo tempo é, justificando, justificando aqueles que são seus, né? Eles foram adotados, que foram eleitos, que foram chamados segundo o propósito, né, da sua vontade. Então basicamente isso. A gente olha esse apontamento, né? E é necessário a gente lembrar disso, que há um custo, e esse custo é negar a si mesmo, né? Que é esse o contexto até em que Marcos 8 está inserido aqui nesse momento. Muito bom. Não, e até fazendo um Wallace. comentário aqui rapidinho. Pá, perdão, acho que deu uma. Me ouvem? Beleza. Até aproveitando aqui a deixa que o pastor tinha deixado quando ele começou a comentar o texto, não tem muito a ver com o tema, mas só isso aqui sempre que eu leio me chama a atenção. Jesus pergunta quem ele é, e aí tem a confissão de Pedro, tu és o Cristo, né? Pedro falando. Jesus fala, quem estão dizendo que você é? Aí uns, João Batista, Elias, não sei quem. Pedro, não, você é o Cristo. No versículo 29. No 33, ele já deu uma brechinha que ele deu pro diabo ali, ele já tava falando, o que é isso? Você não vai morrer, não. Então você pode ver que é um espaço curtíssimo, né? Entre a confissão correta dele e depois ele já dando lugar ao diabo ali. Muito bom, né? Eu lembrei o que eu ia comentar, e que a gente comentou sobre o inferno, né? Que você falou que Satanás, o pessoal tira não sei de onde que Satanás e os demônios vão ficar lá, né, enfiando a faca, né? Mas não, eles serão atormentados junto com as pessoas, né? E para nós seres humanos, a Bíblia diz, né? O catecismo parece que diz mais claramente, trazendo um pouco da Bíblia, né? Tormentos na alma e no corpo. Como somos, alma e corpo, aqueles que não creram, os não eleitos, sofrerão eterna destruição, né? Imagina o que é isso. O que é? Sabe o que eu imagino? Você que é o nosso tá assistindo com a gente aí,
caiu aqui, caiu para vocês aí? Opa, eu caí. Voltou? Acho que voltei agora. Me ouvem? Voltou, voltou. Voltou, né? Voltou. Vocês ouviram o exemplo que eu dei sobre o ferimento de faca? Não, não, né? Então, você que está nos assistindo aí, você imagina, né? Você tomar uma facada, um tiro, e alguém socar o dedo, assim, quase que enroscando naquele ferimento. O ferimento que era para tapar, fazer curativo, costurar, e alguém atormentando. Eu imagino isso, o ferimento mortal eterno, doendo para sempre. E, de novo, no corpo e na alma, né? Então, não é fácil, não, irmãos. Inferno é coisa muito séria que uns fala muito sem entender, sem saber, outros não falam nada, né? Manu. É por isso que é difícil acreditar aqueles que foram no inferno e voltaram, né? É meio complicado, né? Mas uma vez eu vi uma definição também, que assim, não é tão. Mas eu fiquei pensando, né? Que falei, caramba, ainda bem que eu não vou. Eu tenho certeza de não ir para lá. Que era como se você tivesse enterrado é, na terra, só a sua cabeça ficasse para fora e as moscas começassem a atacar os seus olhos e você não poder tirá-las com a mão, sabe? Então isso, essa angústia, sabe? Essa aflição, eu acho que só de imaginar você não poder tirar a mosca do olho, né? E foi uma definição assim, lógico que a gente não é dessa forma, né, e tudo mais, mas para destacar realmente essa aflição, né, essa angústia que deve ser o inferno, né? Graças a Deus não merecemos, mas somos resgatados aí para a glória dele. Exatamente, e é disso para pior, né? Quando a gente começa, mudei aqui de cômodo, porque estava mais longe do roteador, e é disso para pior, né? O pensamento aí que a gente tem sobre inferno. Então, você que sempre falo, né? Você que por acaso está nos ouvindo e não tem certeza de para onde você vai, ou você está indo, reflita, busque, né? Encontre o lugar, né? O lugar correto, né? Podemos ir para o próximo texto? O terceiro texto está lá em Judas, né? Judas, que não tem capítulo, verso 6, né? Carta de Judas, verso 6. Passagem bem emblemática, né? Essa cartinha bem emblemática, profunda. Diz assim: e a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia, né? Então, eu acho que é bem provável que daí que Lutero tirou aquela ilustração fantástica que ele fala que o diabo é um cão na coleira de Cristo, né? Que Cristo solta. Então, assim, fala esse texto principalmente dessa questão da predestinação, né? Ou seria pré-ordenação, né? Aqui, dos que não guardaram o seu estado natural, né? E diz bem claro aí, né? O seu. A sua tá como o seu principado, né? Aqui a minha que tá como estado original. Interessante, né? Aos anjos que não guardam o seu principado ou o seu estado original, né? Mas abandonaram o seu próprio domicílio, né? Onde foram criados os anjos santos, os anjos
que eram todos nos céus, né? Vamos dizer assim. Estes, né? Jesus tem, Deus, guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então pensa bem, né? Algemas eternas, né? E isso é um dado maravilhoso dentro do decreto de Deus, porque quando tem gente que continua tentando fazer aquele joguete de o Armagedon, o Cristo contra Satanás, batalha de anjos caídos contra anjos santos. Não tem, gente, não tem, não existe isso. Eles estão com algemas eternas. Ah, mas por que acontece possessão? Por que acontece destruição? Porque Deus permite. Deus deu essa certa liberdade de ação deles, né? Alguma certa liberdade de ação a eles dentro do decreto. Eles não faz nada fora das algemas, senão esse texto está errado. Então eles estão algemados, só que, como se diz, a corrente é larga, vamos dizer assim, é extensa. Então Deus permite acontecer, né, possessões e os trabalhos demoníacos assim, mas no dia do juízo, quando Cristo voltar, aí eles vão ser trancafiados nas prisões eternas, né? Porque tá reservado a eles, né? O texto diz aí, né? Ó, seu próprio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o dia do grande juízo, né? Então, para a gente que é crente protestante, nós presbiterianos, reformados, bíblicos, você que nos assiste, que confia na Bíblia, naquilo que ela diz, a bênção de saber que está tudo decretado, que está tudo sob controle de Deus, que nada foge, né? Inclusive essa insurreição no céu, lá naquele tempo, dentro da eternidade de Deus, quando foram expulsos Satanás e alguns textos parecem mostrar uma terça parte de anjos, né? Mas todos têm guardado Cristo em trevas, está guardado no dia que ele vai fechar o inferno com eles lá dentro, né? O Alf. Como o senhor falou, essa carta de Judas é bem emblemática, né? Tem citações de livros apócrifos, pseudepígrafos, mas é a palavra de Deus inspirada aqui, né? Não tem questionamento nenhum. Judas é um livro inspirado. Até tem uma outra visão desse versículo 6 aqui, mas no fim a visão não muda o que a confissão está falando, né? Acredito eu que esse texto está falando de um segundo grupo de anjos que pecaram com mulheres. De qualquer maneira, não são anjos santos, não são anjos que guardaram seu estado natural, como diz o texto, né? São anjos que abandonaram o domicílio, como diz o texto ali. O versículo até 9 também mais uma vez faz um contraste ali entre uma figura benigna e uma figura maligna, né? Porque o 9 fala, Miguel e o diabo contenderam pelo corpo de Moisés. E aí Miguel, em vez de contender contra o diabo, né, no sentido de não ousou proferir contra ele juízo, o texto fala, mas diz o Senhor te repreenda. Olha, mais um contraste, né? De novo contraste. Anjo santo, anjo eleito, anjo separado e anjo, né, maligno ali. Queria, sabe-se lá, fazer o que? A Bíblia não fala o que ele queria fazer com o corpo de Moisés, mas fala que ele queria pegar. Veja, né? Mais um contraste aqui. E aí, isso cabe, esse texto de Judas, inclusive, faz uma aplicação comparando anjos e homens, se você parar para ver. Porque ele fala assim, ó, no 8, contudo estes quem? Aqui tá falando dos homens de Sodoma e Gomorra, as pessoas de Sodoma e Gomorra, né? Eles estão adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação, né? Ali, ó, ele fala, o Miguel, quando foi condenado com o diabo, ele sabia, é como se Judas estivesse falando assim, ele sabia com quem ele estava mexendo. Então ele não vai proferir juízo contra ele. Ele vai, em outras palavras, tá? E aí uma interpretação que o reverendo Leandro Lima também traz, por exemplo, é que como se Miguel conhecesse a autoridade do diabo, tá? Enquanto anjo criado por Deus. Caído, sim, mas com uma, digamos, patente maior, né? Então o diabo, Miguel, em vez de proferir juízo contra ele, não.
Senhor repreenda você. Aí o 10 ele ainda fala, ó, estes, porém, dizem mal, estes homens, né? Dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais racionais se corrompem, né? Então ele está falando aqui um pouco sobre isso também. Mas, de novo, mais um contraste aqui muito, muito interessante entre esses anjos, né, de Deus e anjos que não são de Deus. E aqui, ó, de novo, eu falei que eu tenho uma interpretação um pouquinho diferente desse texto, mas não muda em nada aquilo que o reverendo falou, porque, se essas prisões eternas são somente para esses anjos que caíram, então, não, porque lá em Apocalipse vai reforçar isso aqui também, né, reverendo, que Satanás está preso numa corrente, né, e não é uma corrente, é uma corrente que tem um espaço, digamos assim, né, como se fosse um cachorro no terreiro, uma corrente que estica um pouco, mas não vai até onde quer também, tá ali na rédea de Deus, né, então, acho que não há contradição nenhuma em pegar uma linha desse texto ou outra, porque no fim dá no mesmo. Anjos caídos, anjos santos, no versículo 9 que a gente viu, no exemplo de Miguel ali, e anjos que estão presos, né? Estão limitados porque pecaram contra Deus. Muito bom, por aí mesmo. Manu. Que é bom que a gente, cada um vai levantando um ponto e a gente vai batendo junto, né? Isso aí é bom. Mas é interessante, porque quando a gente vai pegar nesse aspecto, o próprio 4, né? O verso 4 vai mostrar isso pra gente, né? Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, né? Homens ímpios que convertem de dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Né? Então, esse capítulo, né? Essa parte em específico, né? Principalmente esse 6 também, e com o seu contexto, né? Com toda essa ligação, mostra e reforça essa seriedade, né? Com relação ao pecado e o inevitável juízo de Deus. Não há pecado que não seja corrigido por Deus, certo? Assim, se você tem errado e não tem sofrido as consequências disso, tem coisa a... Começa a se preocupar, é basicamente isso, né? E é interessante, porque o Alfred até mostrou isso, que não muda, não vai mudar ainda que você tenha essas interpretações, né, não tão distintas, né, assim, nesse sentido aí, em comparação a quem são esses anjos, a ideia dos homens e tudo mais, mas mostra esse fato do próprio anjo sabendo o poder de Satanás, mas também qual é o seu poder diante de Deus, mostra que nenhuma criatura vai estar acima da disciplina divina, né? Seja ela anjo, homem, nenhuma criatura está fora da disciplina divina. Né? Então, Deus é acima de todas as coisas. E, ao mesmo tempo, é interessante que a passagem aponta para essa graça, né? Porque há condenação para os rebeldes, mas há também redenção e segurança para aqueles que estão eleitos em Cristo. Né? Então, esse texto ele vai apontar isso, obviamente tem que nos alertar para até uma análise própria da nossa vida, mas mostra que se estamos no caminho correto, a certeza em Cristo ela é acima de todas as coisas. E temos lutado também não para adquirir salvação, mas lutamos porque já somos salvos, né, nessa vida, então podemos ficar seguros nisso que não somos esses homens ímpios que aí está mencionado, né? Muito bom, amém, né? Graças a Deus. O Aleph. Rápido parênteses ali, mas isso que o Anu disse é interessantíssimo mesmo, né? Porque a forma como Deus trata os eleitos e os não eleitos. Se você é um eleito, você peca, sim. Mas a consequência vem. Às vezes vem a cavalo, às vezes vem, né? Mas vem. Agora, se você está a vida inteira pecando e talvez não tenha tido consequência de nada, nunca, nunca na sua vida, talvez você nem seja um eleito. Porque Deus repreende aquele que ele ama. Como que ele vai fazer com o diabo? O diabo, como fala, tá solto aí, tá preso na corrente, mas no sentido de que ele ainda consegue fazer algumas coisas.
a punição dele lá no final. Não tem disciplina pro diabo mais, né? A Bíblia não fala disso. Agora, pros salvos, peca, erra, Deus põe a cara no pó, como aconteceu com Davi e vários outros homens de Deus. A punição vem, mas eles se arrependem e são salvos. Agora, se, é o que o Manu falou, se você não tem consequência nenhuma de pecado, nunca teve, ou se um pecado não te fere o coração, repense, talvez você nem seja salvo, né? Muito boas reflexões práticas, né? Para quem está acompanhando a gente aí sobre esse tema, né? E sobre vida eterna, né? Muito bom. Vamos passar ao quarto texto. Mateus 25, 31 e 41. Mateus 25, primeiro 31, depois o 41. Quando vier o meu que vai estar junto, aí eu vou ler junto. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, né? De novo, esse sentido duplo, né, dos anjos, né? Os santos vêm com Jesus quando ele vir na sua volta, no seu retorno triunfal, né? Todos os anjos, diz a palavra, né? Um negócio assim fascinante de se ver no dia. Estaremos lá, todo olho verá, todo joelho vai se dobrar e ver essa multidão de anjos vindo, né? E ao mesmo tempo, ele vem, entre aspas, instala seu tribunal, e aí não sabe se quanto tempo se passa, se vai ter tempo, se já vai ter zerado o tempo lá, não sei, né? No tribunal, aí o rei, que é Cristo, olha para esse povo, né, os não eleitos, né, os que não creram, ímpios, com o diabo e seus anjos vai dizer isso aí, né, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, né? Essa questão do fogo como juízo de Deus, né? Esse fogo, inferno preparado para o diabo e seus anjos e essas pessoas que não creram até lá, né? O Aleph. É um texto bem, bem claro também, como os outros ali, e destaca ali pro preparado para o diabo e seus anjos, né? Então, de antemão, Deus já havia preparado o inferno para esses seres e que vão arrastar os homens também, né? Não estou dizendo que o diabo vai arrastar em si, mas quero dizer que esse inferno preparado para eles, né? Também vai ser lançado nele ali as pessoas que não seguiram a Jesus, né? Ali ele até fala do que ele está falando ali, né? Eu estive preso e não me visitastes. Vocês que não exerceram amor, que não exerceram a fraternidade cristã, vocês vão ficar à minha esquerda e vocês vão pro inferno junto com o diabo ali, né? Então trazendo ali esses anjos malignos mais uma vez e os homens malignos mais uma vez tendo o mesmo destino do diabo. Muito bom. Manu? E eu acho que a insistência na menção de anjos também seja para que o próprio ser humano veja que não há distinção de seres humanos para uma cadeia de anjo celestial, por exemplo, né? Não, tudo está debaixo da mão soberana de Deus, né? Tanto o mundo espiritual, nesse sentido de anjos e tal, como o nosso mundo humano, né? Também dizendo. Então, eu vejo que essa menção forte em vários textos seja para mostrar isso também, né? De que o ser humano ele não precisa olhar para uma casta angelical como tipo assim, poxa, tá no mesmo pé de igualdade de Deus. Muito pelo contrário, né? Ali começou a rebeldia também. Então aí a gente tem, obviamente, Deus age como quer agir, né? Como é que ele vai agir com os anjos, já agindo, né? Já agiu também. E assim, se vai ser do mesmo jeito, mas provavelmente seja a mesma métrica também, né? Em questão dos escolhidos e os preteridos, nesse sentido. Mas
nenhum dos dois textos, né, deixa de reafirmar a soberania, né? Soberania de Cristo como juiz supremo, né, e a realidade desse juízo final nessa doutrina de predestinação, de escolha, onde os eleitos vão desfrutar de uma vida eterna e esses que são preteridos, réprobos, né, recebem a justa condenação, a justa. A gente tem que sempre frisar isso, a justa condenação, né? Porque não é propriamente Deus condenando, mas é o seu próprio estado em que ele se colocou que o condena, né? Então, isso vai enfatizar muito bem essa questão da soberania na justiça de Deus também. E uma coisa que eu olho sempre, né? É o que a gente fala na teologia de olhar o lado bom da coisa, que é a salvação, gente. A salvação é um dom da graça de Deus, né? E o julgamento final será também pela plena manifestação da sua justiça. Então Deus nunca perde o controle, né? O ser humano ele faz conforme o seu coração, né? Conforme as suas ideias, as suas aptidões, a sua natureza, mas nada vai refugir da justiça e da clara manifestação da obra de Deus, seja na vida dos homens como na dos anjos. Muito bom. Você que está até aqui com a gente, nós já estamos indo já para os últimos textos, para a nossa conclusão daqui a pouquinho, né, do nosso vídeo. Provérbios, né, 16:4, e aí vai ter só mais 2 e a gente encerra por hoje aí a nossa, um pouco mais de uma horinha. Provérbios 16:4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade, né? Então é exatamente isso, né? Não tem como. Se Deus não visse o fim de cada um dos anjos e dos homens, ele não seria Deus. Ele não seria soberano. Então ele tem a sua presciência, né? De novo a gente direciona, né? Tem um vídeo que alguns eu acho, né, que vai falar, falamos dos atributos de Deus, né? Então esse texto ele fala sobre isso, né, que Deus é o criador de tudo, inclusive do perverso que vai passar o dia mal, né, e que vai ter o dia mal também. O Aleph. Esse texto vai levantar um pouco daquela bola que a gente não levantou ainda, sobre a questão da dupla predestinação ou não, né? Eu confesso que eu nem sempre eu tenho uma definição quanto a isso. Aí só para dar uma explicada rapidinho para quem está ouvindo, seria: quando Deus vai criar o mundo, ele predestina quem ele quer ele predestina quem ele quer que vai para o céu e predestina quem vai para o inferno, ou não há necessidade de predestinar aqueles que vão para o inferno, porque deixado o homem pelo caminho natural ele já vai, né? Depois da queda. Então sempre existe aí essa é uma divergência entre calvinistas mesmo, né? Uns acreditam que tem a dupla predestinação, predestinam para a salvação e para o inferno. Outros falam, predestina para a salvação, porque para o inferno todo mundo já ia, né? Depois da queda de Adão ali. Então aí entra na questão do supralapsariano, infralapsariano, né? Acho que talvez não tenha mais tempo hábil para entrar em detalhes sobre isso, podemos entrar numa próxima. E esse texto, ele até me deixa meio com dúvida, sabe? Normalmente eu vou para a ideia de uma predestinação só, de que Deus escolhe os para salvação, o restante já vai para o inferno mesmo, porque pecaram. E aí existe no meio disso, desse pecado deles, a liberdade humana, a responsabilidade humana, né? Então ninguém vai para o inferno porque Deus predestinou nesse tom, né? Vai porque, óbvio, Deus não quis salvá-los, mas também porque eles pecaram, eles rejeitaram a Deus, né? Mas esse texto é um que me deixa meio assim, às vezes, sabe? Será que não tem realmente a dupla predestinação? Porque ele fala, né? O Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios. E tá claro isso na Escritura, tá? Tudo que Deus faz é para Ele próprio. E não há o que discutir. Ele é o ser único, ser máximo, ele é outro ser, né? Além de nós, está alheio a nós, acima, enfim. Alheio não no sentido de que ele não nos olha, mas no sentido que ele é totalmente diferente, né?
até o ímpio ele fez para o dia mau. Isso talvez cause uma ideia de dupla predestinação ali, né? Então, às vezes, eu confesso que eu fico meio balançado por essa ideia. Mas, enfim, tendo ou não essa dupla predestinação, o fato é que há pessoas escolhidas para a salvação e outras pré-ordenadas para o inferno, para o dia mau, né? Paulo vai falar isso também, acho que não sei se a gente vai chegar nesse texto, mas Paulo vai chegar a falar ali depois. Ele chega a falar que uns vasos são feitos para honra e outros para desonra, né? E em momento nenhum, nem Paulo nem a Bíblia jogam fora a responsabilidade humana na condenação para o inferno. Para a salvação, a gente já até comentou, né? Não tem participação humana, galera. Não existe, tá? É Deus e ponto. Não tem. A gente responde ao chamado porque o Espírito responde pela gente, responde em nós, nos inclina a responder, né? Agora, aqueles que pecam, eles não podem falar Deus predestinou que eu pecasse. Porque é feito pela própria vontade deles, pelo próprio coração pecaminoso deles, né? Então Deus não decretou? Também decretou, no fim também, não vai fugir, né? A gente fala isso, não foge do decreto. Então é aquele paradoxo, eu vou chamar de paradoxo, que é o antinômio de Deus decretou uma coisa e o homem também tem a sua responsabilidade, né? Mas, de novo, não vai anular o fato que a Bíblia traz claramente. Salvos, não salvos, tem uma divisória ali, e a divisória é colocada pelo próprio Deus para atender os seus próprios desígnios. Muito bom, perfeito. Manu? Eu vou mais na vertente aí da sua última frase, sabe? Porque, por exemplo, eu vejo que o propósito está não no sentido de direcionamento daqueles que não são eleitos, mas no propósito do juízo que tem que ser executado. Eu vejo dessa forma. Então, por exemplo, os ímpios, por mais não creio que Deus os coloque no inferno, mas que estão indo mediante a sua própria escolha lá em Adão, eles não deixam de ser instrumentos na manifestação da justiça divina. Entendeu? Eu vejo mais dessa forma. Qual que é o propósito? O propósito é Deus executar juízo. Juízo sobre uma raça que se colocou nesse estado de queda, né? Então ele suporta com paciência, né, com a sua longanimidade, o tempo determinado para executar esse juízo sobre aqueles que estão nesse propósito, digamos assim, né? Então eu ainda não consigo levar muito para esse lado. Pô, Deus está colocando eles lá, né? Como um neocalvinista, né? É o neocalvinista que crê nisso, né? Então, assim, lógico, isso não vai significar que Deus seja o autor do pecado, mas ele vai permitir que os ímpios sigam seus próprios caminhos, né? Então, o próprio Paulo em Romanos diz que Deus entregou aqueles às suas paixões, né? Isso é uma permissão de Deus, né? Por quê? Deus, ele deixa, mas não deixa. Porque no final das contas, ele vai executar juízo. Ele revela a sua justiça no juízo, né? O Salmo 92 vai mostrar isso. E é interessante que, só para terminar, olha, rapidinho, é que eu uso muito o exemplo de Faraó, lá em Êxodo 9, né? Que Deus, ali vai mencionar, né, que Deus endureceu o coração de Faraó para demonstrar o seu poder. Só que ali, quando a gente vai estudar o texto, né, vai ver que, pô, então Deus foi lá e endureceu o coração, mesmo na sua amplitude, completo? Não. Deus apenas é como se Deus tivesse tocado e intensificado aquilo que já tinha no coração de Faraó, né? Basicamente, aquilo já estava instalado, já fazia parte da configuração de fábrica dele, né? E o que Deus faz com o Faraó? Ele apenas intensifica aquilo que ele já tinha no coração para o propósito todo maior, né, do povo, ali toda a história que a gente já conhece. Né? Então isso vai demonstrar que até a rebeldia humana está sob o controle desse Deus, né? Sob esse propósito
de executar juízo no final, porque ele disse que executaria. O Alifer. Prometo que vou ser breve. Mas é isso, não tem como escapar. Igual a questão de Faraó ali mesmo. Deus endureceu o coração dele? Sim. Mas o coração dele já era duro desde o princípio também, né? Então é aquela coisa do Deus não endurece nenhum coração que já não esteja endurecido. Ninguém que estiver lá no inferno vai poder falar assim, mas eu queria ir para o céu. Eu queria Deus. Mas simplesmente ele não me escolheu. Isso não vai acontecer. A pessoa que está lá está por conta dos desígnios do seu coração, por conta das escolhas que ela tomou, por conta da vida que ela levou, porque ela deliberadamente rejeitou a Deus. Ao mesmo tempo, havia um decreto divino ali, né? Porque se a gente assume que alguma coisa acontece em esse decreto, estamos anulando a soberania de Deus. E vou além, né? E aqueles que estão lá no céu nunca vão poder falar, eu sempre quis estar aqui. Você não queria, você estava igual a todo mundo. Mas aí o Espírito Santo foi lá e convenceu você. Deus não quis que você seguisse o caminho que os outros estavam naturalmente seguindo depois da queda, né? Então, por isso que existe essa discussão mesmo, né? Aí falei que não ia entrar, mas vai acabar que não vai ter jeito. Porque a ideia é, Deus, uma das ideias, né, que é o supralapsarianismo. Deus, ele decretou os que seriam salvos e decretou os que iriam para o inferno. E aí depois decretou um meio, né, que seria Adão peca, uma parte se arrepende, a outra não, né? Uma parte ele escolheu, a outra não. Então a sequência lógica de Deus poderia ter sido essa, ou a sequência do infralapsariano, que é primeiro Deus cria o mundo, permite a queda, ou decreta a queda, no fim não vai dar muita diferença, mas vou usar permite porque eu acho que é a expressão mais doce, né? Permite a queda, e aí por meio da queda ele determina os que ele quer salvar e os que ele não quer salvar, ou seja, ele deixa os outros seguirem o caminho natural e uma parte ele salva, né? Então existe essas duas linhas aí. Como eu falei, eu normalmente sou dessa última linha, normalmente. Mas às vezes eu leio algum texto ou outro que eu fico meio balançado, né? Mas eu acho que a mais coerente é essa mesmo. Deus não precisava predestinar para o inferno porque a gente já estava indo para lá, né? Pela escolha do nosso coração. Muito bom. Para a gente finalizar, eu vou ler os dois textos aqui que eu acho que eles são de Paulo, né? E a gente até começou a comentar eles já, para a gente já ir para o próximo tópico na próxima gravação, né? Próximo vídeo. Romanos 9, 22, 23, o Diácono Acho acabou de comentar ele aí. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, e Efésios 1, 5, 6. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Né? Então, o Efésios vai tratar só da predestinação humana. Ponto. Né? Um texto fácil, a gente já está cansado de falar dele, né? Caiu num monte de coisa já. E o Romanos é essa questão também, muito ligada com essa questão do Provérbios, né? De Deus, né? Paulo faz uma pergunta retórica, né? É tipo assim, o que eu vou falar? O que falaremos nós se Deus, querendo mostrar sua ira, dá a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade, paciência longa, os vasos de ira, preparado para a perdição, a fim de que também desse a conhecer a riqueza da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. O que eu vou falar se Deus resolveu, se ele escolheu, né? Se ele resolveu mostrar, né? É muito interessante quando Paulo fala isso, né? Ele usa essa retórica. O que diremos? O que eu vou falar? Qual a argumentação, né? Então, eu acho muito claro isso, né? Essa questão do decreto de Deus para com homens e anjos, né? Porque é isso, ele quis mostrar a sua ira, quis mostrar o seu poder, suportou aí e está suportando o vaso de ira. Um monte de gente que tá indo pro inferno, que vai estar no inferno.
aquela lista de nomes de não eleitos, aquele monte de demônios, Satanás, e ele está suportando, né? Eu fico pensando, por exemplo, aqueles, né, aqueles demônios gadarenos que quando Jesus desembarca do barco, eles correm atrás dele e chega para ele e diz: "Ué, mas você já veio? Já viesse nos destruir?" Ainda fala assim, antes do tempo, quase que se tivesse um relógio. Ué, mas pelo que eu saiba, você chegou cedo, você adiantou o seu voo, como é que é? Eles sabem, né? E Cristo, com toda a paciência do mundo, eles pediram para ir para os porcos, Cristo diz o quê? Vai, né? Então acho que é por aí, né? Deus, como a gente comenta desde o início, não tem nenhum robozinho na mão de Deus, não tem nenhum boneco. Homens e anjos escolheram, né, os demônios, segundo alguma teologia, passar do limite, ter uma insurreição, algo assim. E Adão e Eva também, quando Deus disse: não coma que certamente morrerás e comeram, né? Então, aquilo que a gente comentou lá naquele vídeo do mal, né? O mal vem da liberdade que Deus deu para suas criaturas, não necessariamente dele em si, né? Da sua pessoa. Assim como os perversos, os não eleitos. O Aleph. Não, achei excelente a fala aí sobre o Gadareno, porque realmente é essa ideia que a gente tem lá, né? Como assim, já? Já chegou? Não tô, né? Então eu acho essa narrativa muito interessante, porque o diabo já tinha consciência, né, de que Jesus era filho de Deus e que ele vinha para acabar com o reinado dele. E ali, esse Romanos 22 aqui, assim, eu imagino a gente, né, perguntando, às vezes, a gente se pergunta para Deus, tanto nós cristãos quanto ateus, e sempre, nossa, mas por que Deus deixa acontecer tanta tragédia no mundo? Por que, né? E o texto está querendo dizer que Deus permite, né, que os bandidos façam isso, que aconteça várias coisas. Deus está olhando e falando, meu Deus do céu, ele falando ele mesmo, né, meu Deus do céu. Mas Deus falando, que vontade de acabar com todo mundo agora, nesse minuto. Mas ele suportou com paciência esses vasos de ira. O que o texto está falando é, eu queria matar todo mundo agora, mas eu vou fazer isso porque eu preciso mostrar meu poder, eu quero mostrar meu poder. Né? Eu estou colocando essa ideia humana de um conflito na mente de Deus que não existe, né? Óbvio que Deus não entra nesse conflito que eu falei agora. Mas é mais para ilustrar como a gente entende esse texto, né? Então é Deus suportando essas pessoas no mundo. E se a gente parar para pensar, é Deus suportando até nós. No nosso pecado, na nossa ignorância, ou na nossa arrogância, né? Suportando nós. E ali o texto foi claro, esses vasos de ira foram preparados para a perdição. Agora, Paulo depois vai falar um pouco para frente. De que a gente vai falar disso aqui? Que eu vou enfrentar Deus agora? Eu vou pegar minha bicicleta, pedalar ela e vou bater de frente com um caminhão? Não vou fazer isso. Porque se esse é o plano de Deus, se ele quis fazer assim, né? É o que Paulo falou, o que se dirá de Deus, né? O 20, um pouquinho para cima, falou, mas ó homem, quem és tu para que replicas Deus? Porventura a coisa formada dirá o que formou, por que me fizeste assim? Impossível, não dá. O pintor, quando pinta um quadro, é aquele quadro pintado ali pronto. Né? Eu acho que uma ilustração boa também é a ilustração de um escritor de novela. Imagina um cara escreveu uma novela ali e tá ali, e o decreto é de quem escreveu. Mas a atuação é do ator. O ator tá ali fazendo aquele papel, criando aquele personagem. De certa forma, tomando as decisões. Mas uma decisão que ele vai tomar, e vai tomar por conta própria, não vai anular nenhum decreto de Deus, né? E quando eu falo por conta própria, que eu tô falando das ações que a gente toma, né?
Mas vale o parêntese de novo, a gente não toma nenhuma ação contra a salvação, Deus, de Deus para nós, né? Precisa frisar isso muito. Mas é igual o reverendo falou, não são robozinhos. São pessoas agindo, sim, de acordo com o roteiro de Deus, mas também, sim, agindo com a sua própria vontade. Agindo com o mal, às vezes com o bem, graças à graça comum de Deus, né? E o que nós vamos fazer? O que a gente vai fazer? O que nós vamos fazer? Olhar para cima e falar: Deus, eu não entendo, não sei porquê, nunca entendi, acho que eu nunca vou entender. Mas o que eu vou fazer? Não tem, o que eu vou te falar? Porque, aí, citando outras passagens, eu não estava lá quando o Senhor falou haja luz e criou a luz. Eu não estava lá quando o Senhor decidiu criar o oceano, criar a terra, criar os animais. Eu não vi nada disso, eu não te aconselhei, então só tem que aceitar. Eu acho que a nossa postura, no fim, acaba sendo essa, né? Eu acho que muita gente tem dificuldade de aceitar esse tema, esse assunto, por causa disso, né? Porque nessa hora você tem que abrir mão de tudo, tá? Você tem que abrir mão de tudo para aceitar aí esse decreto. E outra, doa quem doer. Se você não aceita o decreto, não importa, está decretado. É o decreto de Deus. E você, por livre e espontânea vontade, vai agir conforme o decreto de Deus. Não me pergunte como que isso acontece, mas é assim que acontece. Excelente explanação, viu, Adolfo? Muito bom. Manu. Esse é o problema da gente metrificar Deus mediante o nosso senso de justiça ou esse tipo de coisa assim, né? É nítido ver que a nossa justiça, ainda que sendo um atributo comunicável, né? Porque Deus possui, podemos possuir por sermos a imagem e semelhança, está deturpada por causa dos nossos pecados, né? E meu comentário é até breve, porque eu vejo assim, é um texto bastante, né, legal de trabalhar, porque ele vai trazer isso, mas há uma assimetria quando a gente olha particularmente. Por quê? Eu vejo muito isso nesse texto, que a eleição e a preterição dos vasos de desonra, ambas são um ato positivo e gracioso de Deus. Por quê? Porque, primeiro, a reprovação é um ato judicial de Deus para aqueles a quem ele criou para isso, no qual Deus vai permitir que os pecadores sigam o seu próprio caminho, as suas próprias paixões, suas inclinações, e com isso ele permite, mas que também recebam justa retribuição por seus pecados. Então, o que é injusto nisso? Pô, você está nesse caminho, você está seguindo essa direção, e essa direção ela te retribui isso não tendo ação de Deus ativamente, mas é porque você está seguindo por esse caminho. Pô, não tem justiça aí, entendeu? E Calvino ensinava muito isso, né? Que Deus não cria o pecado, mas ele ordena todas as coisas para sua glória. Então, a perdição desses serve para demonstrar, né, a preterição de alguns, a não eleição de alguns, o deixar esses caminharem para suas próprias paixões, mostra a profundidade da graça recebida pelos eleitos, né? Então, tudo isso, todo esse plano, toda essa profundidade, todo esse direcionamento da eleição de Deus e da reprovação desses é para mostrar a graça tão grande que esses eleitos recebem. Então é sempre muito mais sobre esses eleitos do que sobre aqueles que são criados para desonra, esse tipo de coisa. Qual que é o propósito? Mostrar a profunda graça de Deus, né? Então, quando eu vejo que eu não estou caminhando para o direcionamento do inferno, não fui criado para desonra, aí sim eu tenho que botar meu joelho de novo no chão, dia após dia, e agradecer. Senhor, obrigado pela graça recebida. Por ser eu
considerado um eleito ter certeza da minha salvação. E o problema é esse, as pessoas se atêm ao ato negativo disso, né? Ai, coitado daqueles que estão indo para esse caminho. Poxa, é Deus quem decreta. E não há injustiça, como a gente já até trabalhou em todas as falas aqui nossas, né? Não há injustiça. Porque mesmo quando eu acho injusto, há esse ato positivo e gracioso de Deus no final das coisas, né? Injusto seria Deus tirar o direito de alguém, né? Não tá Exato. tirando o direito de ninguém. Exatamente. Muito bom, meus amigos. Excelente. Perfeito. Então, vamos passar as comunicações finais para a gente fechar nosso retorno, né? Você que acompanha a gente de perto aí sabe que a gente deu uma sumida, né? Mas as correrias da vida aí, mas agora, se Deus permitir, nós tentaremos gravar um por semana aí, vamos soltar logo. Então, você que gostou, compartilha aí, comenta lá o que você achou, né? E a gente vai crescendo isso aí. Minhas palavras finais seriam: conheça esse Deus que decretou tudo. O destino de homem, de anjo, de animais, de tudo, de todo o universo, planeta. Esse Deus Todo-Poderoso que se encarnou, né, e que em Cristo a gente tem ali a imagem desse Deus, o resplendor dessa glória. E procure esse Deus pela palavra. Esse Deus ele não se revelou de forma especial Salvador em outras coisas senão na palavra. Leia a palavra. Ore ao Senhor. Você que ficou com dúvida, nossa, será para onde que eu vou? Qual desses grupos eu estou? Fale com Deus. A gente não pode resolver o seu problema. Só você com Deus para resolver o seu problema. Fale com Deus. Seja sincero. Diga, Senhor, eu estou com dúvida. Eu não sei para onde eu estou indo. E eu tenho certeza que Deus responderá ao seu coração, né? Então, é bem isso, né? Muito rico esse terceiro parágrafo, pequeno, mas rico, e diz aí sobre essa questão principalmente de predestinação, né? Esse decreto do fim das coisas, principalmente essas duas coisas especiais que Deus criou, anjos e homens. O Alf. As minhas palavras finais também, eu iria muito nessa linha aí, né, da reflexão, de para qual lado você está, de qual lado você está. Né? O fato de Deus ser decretado, isso não impede uma reflexão, não impede que você... Ao contrário, né? O fato de Deus ter decretado e escolhido alguns, muitos ouvirão o evangelho. O reverendo não, porque ele não vai gostar de ser chamado de reverendo, mas o pastor Marcos Granconato, ele fala, ele usa uma expressão que eu achei muito interessante, quando ele vai falar desse assunto, né? Ele traz uma reflexão muito direcionada nesse sentido. Deus, você sentiu no seu coração o desejo de ir até Deus. O problema é que quando você descobrir lá na frente, você vai descobrir que é Ele que colocou no seu coração. Né? O Granconato vai falar sobre isso. Então, acho que ele acertou muito quando ele falou isso daí. E ele também fala que a pregação do evangelho é 100% sucesso quando você imagina a doutrina calvinista, a doutrina bíblica, no fim, né? Por que é 100% sucesso? Porque nenhum eleito vai deixar de ser salvo. Todos, 100% dos eleitos vão ser salvos. Então é 100% de sucesso. Né? Então, se você ouviu essa mensagem, ficou confuso, mas quer saber mais, talvez seja o chamado de Deus já tocando no seu coração, inclinando o seu coração para esse assunto aqui. E aí foi o que a gente falou ali, né? Deus endurece quem quer, se compadece de quem quer. E a gente não tem do que se queixar, né? E aí o que eu quero dizer é, será que o seu coração está endurecido ou não? Será que você tem resistido, né, ao chamado de Deus? E aí já vou adiantar um ponto que a gente vai falar mais para frente, mas aquele que é eleito, é impossível que ele resista ao chamado de Jesus. Então, se esse chamado tocou o seu coração, você pode ter certeza, você não vai conseguir resistir. Né? Se não tocou, eu não posso falar que você não é eleito, porque vai que toque daqui 5 anos, daqui 10 anos. Né? Então, Deus é que sabe. Então, a minha mensagem que eu queria deixar era essa. Deus decreta tudo, o mundo está sob o decreto de Deus,
mas isso não tira de nós as nossas escolhas, as nossas vontades, né? Isso não torna a gente robô. Então, eu acho que isso aí é importante de entender. Senão a gente vai cair no hipercalvinismo, né? Eu ia falar disso hoje, acabou que eu esqueci. Tem um hipercalvinista famoso aí, dando buchicho, apanhando de arminiano nos debates, né? Tá apanhando aí dos arminianos, porque não estudou como deveria. Entrou no hipercalvinista. Quem entra no hipercalvinismo é porque no fim não entendeu nada, né? Mas é isso. Deus decreta, Deus faz, Deus acontece. O que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver com a sua vida? Pensa nisso, tá? Se essa mensagem tocou seu coração. Muito bom. Manuel. Essas palavras dos meus amigos, né? Também grato porque Deus nos dá a oportunidade de, mais uma vez, né, frisar um ponto importantíssimo desse. As coisas que eu ressalto aqui. Bom, não somos donos do nosso destino, né? Totalmente dependentes dessa graça divina, né? Isso deve nos transmitir o conceito de que somos chamados à humildade, ao reconhecer que não há méritos em nós nenhum, né? Há uma certeza, né, na justiça divina. Deus não ignora o pecado, a sua paciência com os ímpios não significa fraqueza, mas tem um propósito maior para aqueles que são escolhidos, né? E também a confiança, né, na gratidão de sermos eleitos, né? Se você chegou até o final desse vídeo, na certeza de que você é filho deste Deus, adotado, justificado pelo sangue de Cristo, que é eficaz. Se formos alcançados por essa graça, nós devemos responder em gratidão e compromisso, né? Não ao fatalismo daqueles que não são chamados. Muito pelo contrário, a nossa segurança está na obra de Deus e não nas nossas ações. Então, não há justiça nos seus méritos, não há coisas boas em você, mas é tudo sobre a graça de Deus. Então, a doutrina da eleição, principalmente nesse capítulo que a gente abordou nessa noite, ou para você que nos assiste em seja qual for o determinado momento, nos leva a uma vida de adoração, dependência, uma vida de fidelidade. Nós devemos viver para a glória de Deus, né? Confiando em sua soberania e anunciando a sua graça a todo o mundo, né? E que toda a nossa vida seja realmente, né, uma resposta de louvor, aquele que, por misericórdia, nos preparou para a sua glória, né? Mesmo mediante aos nossos pecados, aos nossos erros, às nossas falhas, graças ao Senhor, que a nossa salvação depende dele e não dos homens, né? E não de nós mesmos também. Bom, você que está aí nos escutando, olha, obrigado por ter estado conosco, obrigado por nos ouvir, por nos ver, né? Como discutimos aqui, e sempre indicamos, né? Procure bons pastores, boas igrejas, igrejas bíblicas que preguem algo parecido com o que nós estamos falando, que é a Bíblia, né? Se a sua igreja prega a Bíblia positivamente, de forma correta, seu pastor vai ter muito a te dizer sobre este tema e sobre as suas dúvidas. Mas querendo também, entre em contato com a gente aí no comentário, né? Manda uma mensagem para a gente aí. Nós vamos te responder aí com todo o carinho que a gente puder. E você que nos conhece nossas redes sociais também, procura lá, nos chame. Vão ter 3 conselheiros aqui a tirar suas dúvidas e, com certeza, se Deus quiser, te trazer paz, né? Essa doutrina é para trazer paz. Então, que essa paz possa estar sobre vocês aí que estão aí nos vendo e ouvindo. Que Deus muito abençoe. Curta esse vídeo lá no YouTube, aqui no YouTube, né? Curte, compartilhe, comente se você quiser. Nos encontrou nesse vídeo, não tinha nos achado, se inscreva, vê os outros vídeos e acompanhe conosco aí as nossas discussões, tá bom? Esse foi mais um Voz da Reforma, um encontro de amigos para falar de Bíblia, de teologia. Que Deus muito abençoe e obrigado aí por ter nos assistido. Um abraço.